Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu vou gravar hoje o meu relato de parto pra vocês. E antes de falar, tá, gente, do meu testemunho e do meu relato de parto. Ó, quem tá comigo aqui, Caleb. Hoje faz 3 meses que eu tive o meu pequeno Calebinho. Mamãe! Hoje faz 3 meses, tá, gente? Esse bonitinho. Vamos lá. No dia 9/7, não, meu parto tava programado, gente, pra ser dia 12/7. Só que aconteceu umas coisas que foi antes. Vamos lá, o que aconteceu. Num dia, antes de eu começar, antes do meu parto, nem antes de eu ter ele, antes da data de ter ele, né? Que foi a data que o médico falou. Eu já sentia contrações, que eram os pródromos, tá, gente? Eu já sentia normalmente. E fazia exercício, tudo normal. Minha gestação foi maravilhosa. Não teve nenhuma intercorrência até no dia do parto. Vamos lá, vem que eu vou te contar tudo. No dia 9/7. Se eu estiver olhando pra quê? Porque, ó, eu tô lendo. Eu tô lendo. Não, já sabe, dá um branco. Em 3 meses já, minha filha, dá um branco. Mas vamos lá. No dia 9/7, que é em julho, um ratinho, que é ali, na minha porta tem um buraquinho assim. E dá pra qualquer bicho entrar. E no dia 9/7, gente, eu fui lavar os pratos, como eu faço normal, fui fazer minha rotina do dia a dia, né? Isso aconteceu de manhã. Eu fui lavar meus pratos normalmente. E quando eu fui lavar, eu dei de cara com esse rato, gente. Gente, o susto foi tão grande que eu caí. Eu não caí com a barriga, mas eu caí. Eu só assustei de verdade. Que eu só assustei tanto que eu comecei desesperadamente chorar muito mesmo, gente. E com esse baque que eu tive, esse susto, quando foi a parte da tarde, comecei a sentir umas contrações muito forte mesmo, gente. Agora é muito forte. Era contrações que minha barriga ficava endurecendo toda hora. Muito dor, gente, muita dor. Que eu pedia pra morrer, porque era dor, muita dor. E essa dor ia e voltava, ia e voltava. E eu pensei, já, eu tô em trabalho de parto. Eu estou em trabalho de parto. Expliquei pra minha mãe que eu tive esse susto e eu tô começando a ter dor. Aí ela disse pra mim que quando chegasse em casa ia resolver, né? Falei pro meu esposo também. E assim, gente, à tarde foi passando as dores, indo e voltando, indo e voltando. Quando foi praticamente, eu acho que umas 9 horas da noite, ou mais cedo, acho que foi 7 para as 8. Eu não tava aguentando de dor, disse, mãe, eu não tô aguentando, mas eu vou pra casa tentar dormir. Essa dor vai passar, porque se eu for agora pro hospital, na nossa cabeça, né? Na minha e da minha mãe, mais na minha do que da minha mãe. Se eu for pra casa agora e dormir, descansar, a dor vai ficar mais forte e eu vou pro hospital. Porque se eu for agora, acho que eu não vou estar dilatando ainda. Vai estar muito pouca dilatação. E foi isso que eu vim pra casa e não consegui descansar. A dor aumentava e parava, aumentava e parava. Eu liguei pra minha mãe mora perto, né? Mora muito perto de mim. Eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu não tô aguentando, mãe, eu não tô aguentando. Mas eu não quero ir pro hospital, eu não quero pra ir toda vez voltar. Porque toda vez que eu ia pro hospital, eu voltava. Toda vez que eu ia pro hospital, eu voltava. Então eu disse, eu não quero ir pra ficar indo e voltando. Eu quero ir de vez. Aí a minha mãe falou assim, não é melhor a gente ir não, Ana? Porque assim, com a minha experiência, a gente não sabe quando você tá dilatando. Então é bom a gente ir e ver como tá. E assim nós fez, gente. Eu disse, tá certo, eu vou. Mas eu não quero ir, mas eu vou porque eu vou ir porque eu preciso ir. Mas na minha cabeça eu não tava dilatando ainda, tá, gente? Eu tava sentindo dores. Eu não sabia de nada, então eu fui na onda da minha mãe de ir pro hospital. E maravilhoso que eu fui pro hospital. Porque vocês vão ver o que vai acontecer ainda. Ela ligou pro meu tio, que é o único da família que tem carro e tinha possibilidade de levar a gente. Ele disse que tinha e ele veio buscar a gente depois que ele tomou café. E as dores, gente, só meu esposo foi nesse dia com a gente. Eu não lembro se ele foi, mas parece que ele foi. Não lembro, gente. De certeza, eu não lembro se ele foi. Parece que ele não foi não, tá? Ele não foi não. Só foi eu, meu tio e minha mãe. Chegou lá, o meu tio disse assim, vocês vão levar a bolsa não? Aí minha mãe, não, minha mãe disse, não, hoje não. Eu disse, não, não vou hoje não, que eu não vou ficar não, eu tenho certeza, tio. Aí meu tio, tá certo. Aí quando foi, né, ele levou nós, ele disse, você quer que eu espere? A minha mãe fez, não, vai embora, que se qualquer coisa acontecer, você vem buscar a gente, se não for dela ficar. E daí, comecei a sentir dores. Eu fui pra sala da médica pra ela examinar tudo mais. Demorou um pouquinho pra ir pra sala dela, mas eu fui. Cheguei lá, gente, na sala da médica. Ela disse assim, ela fez o toque, né, que normalmente todo médico faz, né? Fez o toque, perguntou o que eu tinha.
E não tinha nada de dilatação, gente, nada. Eu tava sofrendo sem ter nada de dilatação. E minha barriga endurecia. Eu disse a ela, né, que endurecia. Ela teve a ideia de fazer, ela teve a ideia de fazer examinar minha barriga. Examinou, né, botou olhando pra mamãe dele, falando do testemunho dela e do relato de parto. Ela colocou, né, o gel. Quando ela colocou, gente, ela viu, automaticamente ela fez assim: a gente vai fazer o cardiotoco. E eu fiquei sem entender. Eu e minha mãe ficou sem entender por que o cardiotoco. Por que será que eu vou fazer? Sempre eu ia e não precisava fazer isso. Ela viu, o coração tava tudo bem. Só que nesse dia ela disse: vamos ver, dia 9/7, tá, gente? Vamos ver como tá. Era de noite isso, já tava à noite. E ela viu que tinha alguma coisa. Se você vai ficar em observação até amanhã você fazer eu toda vez esqueço de falar esse nome. Mas é isso. Chegou o outro dia. Eu vou botar aqui a imagem do que é o... Peraí, deixa eu... Cardiotoco. Aí eu vou botar aqui o que é. Aí eu fiz no outro dia só, tá, gente? Eu fiquei... Gente, pra vocês terem ideia, eu fiquei a noite toda sentindo dor. Não conseguia dormir. Era dor. Minha barriga endurecia. Eu ficava chorando. Meu choro foi muito de leve. Eu chorava. Eu sentia dor e ficava assim, segurando. Chorava e segurava. Eu não chorava muito assim. Mas ainda eu tive momentos que chorei sim, porque eu não aguentava de dor. Mas eu fui muito forte nesse dia. Porque de lembrar. Aí, gente, eu peguei, né? Fui até o outro dia. Aí no outro dia, gente, isso é um cansaço muito grande, gente. Porque a pessoa ficar até o outro dia sentindo dor. É horrível, tá? E eu fui no outro dia. Oi, mamãe. Aí, oi, gostosinho. Tome. Aí no outro dia, né? No outro dia que a médica já tinha parado, já tinha encerrado o plantão dela, veio outra médica que a minha mãe, por coincidência, conhecia. E nesse dia foi bem mais ou menos assim. Minha mãe perguntou: ela vai fazer esse exame? Ela disse: não, ela vai ter que passar de novo por outra médica. E mesmo aconteceu a mesma coisa, eu fui passar por outra médica. Aí minha mãe foi lá, viu qual era a médica, ela conhecia. A médica perguntou meu nome, disse que ia examinar mim, né? Antes de acontecer dela me examinar, aí eu disse: mãe, eu tô morrendo de fome, eu não aguento, eu tô morrendo de fome. Agora eu tava com muita fome, tá, gente? Muita fome. Do outro dia até de 7 horas sem comer nada. E minha mãe ia dar comida à minha mãe. Antes dela dar, ela disse: não, vamos perguntar pra enfermeira. Ela perguntou pra enfermeira. A enfermeira disse: não, é melhor a senhora dar não. Porque se acontecer dela for pra sala de parto, a gente não pode, de parto cesárea, não pode ser alimentado. Tem que ser não sei quantas horas. Eu não lembro. Tem que ser não sei quantas horas, ela disse a minha mãe. A minha mãe disse: tá certo. Ela disse: mas a senhora pode ir tomar café. E minha mãe foi tomar café. Minha mãe voltou, né, de que ela foi tomar café, e eu fui pra sala da médica com minha mãe. Isso tudo, gente, eu fui... Tudo que aconteceu foi com a minha mãe, então ela tava com a minha mãe como acompanhante. Chegando lá, entrei na sala da médica, e ela me examinou. Ela disse: você não tá com nenhuma dilatação? Nenhuma mesmo. Você vai fazer o cardiotoco e volta pra mim ver como é que tá, como foi que aconteceu, né? E eu vi. E ela viu, né, quando eu voltei desse exame, ela viu que o coração de Caleb estava extremamente diferente. Ela não contou nem a mim, nem a minha mãe. Ela só soltou uma piada dizendo assim, uma brincadeira ou uma piada, não sei. Ela disse assim: não tem condições de você ter esse menino normal. Ele é muito grande e pesado pra você. Foi isso que ela falou pra mim e pra minha mãe, né? E ela fez: vai ser hoje a sua cirurgia de parto cesáreo. Gente, eu fiquei muito nervosa. Quando ela abriu a boca pra falar parto cesáreo, gente, minha perna tremeu, eu comecei a ficar nervosa. Liga pra Jefferson, mãe, liga pra Jefferson, que é meu esposo, liga pra Jefferson. Aí ela ligou. Quando ela ligou pra Jefferson, ela disse: olha, Ana vai ficar internada, ela vai ter parto cesáreo e vai acontecer hoje o parto pra ter Caleb. E isso, com minha mãe falando com ele, eu fui tirando exames o exame pra lá, não sei pra que serve não, mas é exame pra lá. Fiz exame, tirei sangue, aí eu boto, quando vai pra parte cesárea, elas botam umas coisinhas aqui pra coisar o soro, né? Que eu nem sei explicar isso, eu não sei de nada, gente, do hospital, só sei que eu tô contando o que aconteceu comigo, tá? Depois disso, eu fui pra sala de espera. Depois dessas coisas todas, eu tomei banho e fui pra sala de espera. Lembrando que pra cesárea não pode molhar o cabelo. Fui pra espera, chegou lá na espera. Olha, gente, esse parto demorou horrores.
Era pro parto ser 3 horas. O parto foi para 5 horas. Eu e minha mãe esperava. Mas mesmo assim eu tava normal, sentindo dor ainda, tá, gente? Sentindo dor, lembrando. Eu ficava lá, mãe, eu tô sentindo dor. Aí passava e voltava, passava e voltava. Ela me acalmava, né? Brincando, essas coisas, conversando comigo. E quando foi 5 horas, gente, de 3 horas, de 7 horas até 5 horas sem comer, imagina aí. Minha mãe disse assim, eu disse, mãe, essa médica não disse que era 3 horas? Aí ela disse, eu não sei não o que aconteceu não. Aí ela foi lá, olhou e não sabia o que era, porque a médica tava demorando tanto. Mas mesmo assim a gente esperou. Aí chegou o marqueiro, que é o que chama que vem buscar as mamães, que vai ter os bebês. Ele chegou lá pra me buscar e disse assim, a gente vai levar você pra sala de parto. Ele levou eu. Pensando eu que já ia ter Caleb, não, ainda tem outro procedimento. Eu fui pra sala de parto, né, como ele falou, de 5 horas. Cheguei lá, eu fui botar a sonda, gente. Como minha experiência, eu não tinha pesquisado sobre sonda, eu tinha pesquisado sobre tudo, mas eu não tinha pesquisado sobre a bendita sonda. Não tinha pesquisado, eu não fiz nada de curso de sonda. Eu só pesquisei de outras coisas, mas a sonda não tava... eu não fiz curso, nem pesquisei sobre essa sonda, gente, porque eu pesquisava mais parto normal. O parto cesáreo eu não pesquisava muito. Na minha mente eu não ia passar por um parto cesáreo. Tinha condições de eu ter normal. E quando foi, né, pra botar essa sonda, gente, eu sofri, eu chorei. Eu gritei, eu esperneei. Só que eu só fiz isso quando a médica botou em mim e foi embora. Que ela disse que ia ser super de boa. Não botou com anestesia, não botou com nada. Só botou assim mesmo. E eu comecei a chorar. E minha barriga doendo, o Caleb contraindo. E essa sonda machucava. Era uma coisa chata. Não é que machuca. É desconfortável até demais. E pra mim, que não tinha experiência nenhuma com sonda, foi horrível. Quando ela colocou essa sonda... Eu supliquei a Deus, eu disse, Deus, eu não aguento, eu não vou conseguir ter Caleb, eu não vou conseguir. E começava a chorar, e Caleb machucando assim, fazendo isso na minha barriga, e eu vou deixar aqui como foi que ficou na minha barriga, ficou, se eu tiver o vídeo, e minha barriga imprimindo, tava assim, gente, sério, doía tanto. E eu chamei a enfermeira, disse que não tava aguentando, e perguntei pela minha mãe, que era minha acompanhante, disse, cadê minha acompanhante? Ela disse, sua acompanhante só vai lhe encontrar na sala de parto. Quando foi, gente? Eu lembro até agora, quando foi 5h40, eu entrei pra sala de cirurgia, eu botei a roupa, né? Eu já tava com a roupa. Fui pra sala de cirurgia, cheguei lá, outro sofrimento, minha filha, outro sofrimento. Já vou de chorar, porque eu lembro de tudo que eu passei, entendeu? Quando ela pegou e o enfermeiro, né? A mulher fica assim. Na hora que a mulher fica assim, não pode nem fazer assim, nem nada, tem que ficar reta assim. E eu fiquei. Foi o que eu fiquei. Só que às vezes quando ele botar, aí ele não pode, não pegou a anestesia. Ele aplicou novamente, gente, uma anestesia desse tamanho. Eu ficava, né, parada. Aí pegou. Gente, eu não sentia daqui pra quê? Eu não sentia nada. Absolutamente nada. Quando ele fez isso, deitei, né? Eles botam um pano aqui pra mãe não ver nada. E começaram a abrir minha barriga e nada da minha mãe chegou. Eu disse, é o quê? Cadê minha acompanhante? E fiquei nervosa. E a médica viu que eu tava nervosa. Ele disse assim, antes disso, quando eu perguntei 2 vezes, a gente tá perguntando antes deles abrir eu. E antes da minha mãe chegar, eu disse, cadê minha acompanhante? Ele disse, quando a médica chegar, a acompanhante vem. A médica vai ver. Quando a médica entrou, cadê minha mãe? Eu disse, não, preciso da minha acompanhante. Eu disse, cadê minha acompanhante? A médica foi, por favor, vá buscar a acompanhante dessa menina pra ela não ficar nervosa, porque ela não pode ficar nervosa. E chamaram a minha mãe. Já chamaram a minha mãe, eu toda aberta, vocês acreditam? Eu já tava aberta quando chamaram a minha mãe. E quando eu fui, né, ela tirou o Caleb de mim, minha mãe tava perto de mim aqui. E eu disse, mãe, eu sentia, gente, que meu filho não tava bem. Assim, por isso que fala que a mãe sente tudo. E naquela hora, eu senti tudo. Eu senti que meu filho não tava bem. E começou a descer lágrima do nada. E eu só senti um negócio no meu coração. Clama por Deus, clama por Deus. Eu disse, mãe, Caleb tá bem, a lágrima caindo. Minha mãe fez, ele tá bem, só que Caleb não tava bem. Ela só foi me contar depois, tá, gente? Depois que eu saí da cirurgia, porque eu não podia saber se meu filho tava bem ou não, cena aberta, né? Ela tinha noção, minha mãe, e ela não falou. Ela disse, ele tá bem, só falou isso. E eu não escutava o chorinho de Caleb. Mesmo ela dizendo que ele não tava bem, eu não escutei. Eu não fui a mãe, eu não tive essa experiência de como todas as mães têm, que é quando o bebê sai da barriga e ele chora. Não, Caleb não chorou, gente. Aquelas dor que eu sentia, aquelas contrações que eu sentia todas na barriga,
Não era pródromos, não era contração de treinamento, era Caleb morrendo na minha barriga, vocês acreditam? Caleb ficava contraindo porque ele já tava morrendo de verdade na minha barriga, minha gente. Quando eu lembro, eu fico muito emocionada porque eu quase ia perder meu filho, né, se não fosse Deus. E quando aconteceu isso, né, Caleb morrendo na minha barriga, eu pensava que era contrações porque eu não tinha experiência. E minha mãe também não ia saber, que minha mãe, o parto dela foi tudo normal. E quando a gente foi, né, minha mãe viu que Caleb não tava bem, ela saiu perto de mim e eu fiquei mais preocupada ainda. Eu disse, meu Deus, eu fiquei calma, tá, gente, porque eu tava numa cirurgia e eu pensei no meu filho. Eu pensei, não, eu vou ficar calma, porque, querendo ou não, o meu bebê vai sair e vai estar bem. Deus, por favor, eu falei mesmo assim, gente, Deus, por favor, Senhor, não deixa Caleb morrer. Deus, por favor, não deixa Caleb morrer. E quando eu suplicava assim, minha mãe suplicava do outro lado, e eu não sabia disso. Minha mãe pedia a Deus para um milagre acontecer naquela hora, porque Caleb, gente, literalmente nasceu morto na minha barriga. E ele não chorou, nasceu todo roxinho. E colocaram ele num negocinho que é de bebê, assim, que é pra quando acontece alguma coisa, elas correm pra lá. E começaram a reanimar Caleb, e eu não sabia de nada disso. Eu só olhava para o lado, assim, que é perto de mim, só que é um pouco longe, né? Onde fica o bebê que é reanimado. E eu, na minha mente, né? Meu Deus, Senhor, socorre Caleb. Eu nem sabia que Caleb tava morrendo, acredita? Eu pensei que ele tava bem. Que a minha mãe tinha dito que ele tava bem, na minha cabeça ele já tava bem. Só que mesmo assim, lá dentro, dizia ele não tá bem. E eu suplicava a Deus. E eu escutei uma coisa mais linda do mundo. Que na hora que eu fiquei quietinha, eu escutei bem bonitinho, gente. Eu chorei. E eu chorei mais ainda. Aí eles disseram, bora mostrar pra mamãe, pra eu ficar mais calma, né? Porque eu tava muito nervosa. E eu acho que eles sabiam que eu tava nervosa, porque eles levou o Caleb até lá. Eu vou deixar aqui a foto que eu tirei com o Caleb. Meu rostinho de chorona, tá aparecendo o Caleb bem. Aí eu vou deixar aqui a foto. Ele nasceu, gente. Aí, outro sofrimento. Foi pra ir encontrar com meu filho, que eu não ia pegar meu filho assim fácil, né? Porque ele tem uma reanimação e isso não é assim fácil pra ir pra mãezinha. Quando eu saí da sala, fiquei um momento, né? Esperando eu ficar mais de boa. Quando eu fiquei, veio o maqueiro me buscar pra levar pra outra sala, que é a sala pra ficar 2 dias ou 3 pra ir pra casa. Fui pra essa sala. Cheguei nessa sala. Quando eu cheguei nessa sala, antes de chegar, né? Inclusive, nessa sala, o médico perguntou, ela já pode pegar o filhinho dela? A médica disse, não pode pegar o filhinho dela. Só que eu escutei de longe, eu não escutei, né? O médico ficou calado, não me disse nada. E eu passei, né? E perguntei ao maqueiro, porque eles não me disseram nada, eu perguntei a ele. Eu disse, eu vou pegar meu bebê? Ele fez, peraí que eu vou perguntar à enfermeira, que tava com meu bebê dentro da sala de reanimação. Que já não é de reanimação mais, é de outro negócio, é para o bebê. É uma sonda que fica assim. O meu bebê não teve sonda por aqui, mas o Caleb ficou com uma sonda aqui. Eu vou botar aqui como foi que ele ficou. E aí, quando o Caleb ficou assim, enquanto ele tava assim, eu disse assim, a médica foi, mãezinha, o seu bebê não vai poder ir pro quarto mais, a senhora vai esperar ele lá. Se ele não chegar, ele vai ser transferido, gente, pela fé, porque ela falou isso. Eu fiquei muito triste, pensando, meu Deus, meu filho não tá bem, meu filho não tá bem. E fui pra sala, né, um frio, é um frio, gente, que a gente fica depois da cirurgia. Um frio tão grande, tem gente que sente calor e eu senti frio. Entrei na sala de cirurgia, entrei na sala, né, que eu ia ficar, minha mãe já tava lá. Porque depois que eu tive Caleb, minha mãe saiu, ela não tava mais comigo não, tá? Ela foi pra sala já esperar eu, que não pode mais ficar comigo. Cheguei lá, eu disse, mãe, Caleb não vai vir. Aí ela fez, se acalme, vamos esperar. E nisso, eu não sabia, minha mãe tava orando, Senhor, se Caleb chegar aqui antes da meia-noite, eu vou fazer um curso de 30 meses, eu não lembro, mas foi mesmo assim que ela falou. Nem sabia que ela falou isso, ela me disse depois dessas coisas. Todas as coisas que eu tô contando a vocês é relato da minha mãe, que ela me contou, que eu tô contando a vocês. E aí, quando eu fui pra sala, né, eu disse, mãe, Caleb não vai vir, minha mãe me acalmou. E eu fui e fiquei lá deitada, só vomitava, gente, eu vomitava muito, eu vomitei umas 3 vezes. Aí eu vomitava que só a mulher da limpeza teve que ficar limpando direto. Eu senti até pena dela, mas tudo bem.
Aí dormi, né? Depois acordei com ela, a mulher me catugando. Olha seu bebezinho. Gente, minha alegria foi muito bom, muito bom. Muito bom saber que Caleb tava ali, né? Perto de mim, naquela hora. Quando ela me deu Caleb, meu Deus, gente, foi uma alegria extremamente boa. Eu senti a alegria que, meu Deus, eu nunca tinha sentido na minha vida. Quando ela pegou e me deu Caleb nas minhas mãos, meu Deus do céu, essa mãezinha, seu bebê, foi uma alegria. E daí, né, não acabou por aí não, tá, minha filha? Tem mais coisa. Quando ela me deu, toma, mãe. Peraí, minha gente. Vamos lá, minha gente. Como eu sou mãe, agora eu tenho que ficar parando. Tenho que ficar parando porque é para dar mamar a Caleb. Depois de eu estar com Caleb, pronto. Eu pensei que acabou todo o sofrimento. O que acabou o que, minha filha? Veio outro sofrimento. Caleb já tava bem, tá, gente? Caleb tava super bem. Já tava bom. Ele já melhorou 100%, né? Agora era minha vez de sofrer. Eu sofri com ele e sofri mais ainda. Quando as médicas que vêm olhar, elas vêm toda hora, de noite olhar, elas viram minha cicatriz. Quem viu foi minha mãe primeiro, né? Minha mãe viu e não me contou nada. Minha cicatriz abriu. Gente, ai meu Deus do céu. Outro sofrimento que eu não desejo pra ninguém, minha cirurgia abriu. E com essa cirurgia, peraí, deixa eu tirar aqui, que eu já contei essa parte, desligar. E a minha cirurgia abriu. Como minha cirurgia abriu, eu sofri em dobro, né? Sofri em dobro. Minha mãe não me contou. Mas no outro dia ela me contou, tá, gente? E ela não escondeu nada de mim, mas é porque era preocupação de mãe. Ela não me contou, mas no outro dia contou normalmente. Viu, né? E o que tava aberto, ela achou estranho, gente. Era um buraco muito grande. Era um profundo mesmo. Era aberto e profundo. E ela ficou muito preocupada. Ela chamou o enfermeiro no outro dia, né? Pra me não preocupar. Ela chamou o médico, examinou e disse que eu tinha que ficar mais dias no hospital, né? E eu fiquei, gente, muitos dias no hospital. Acho que eu fiquei uns 5 dias, uma semana no hospital. Uma semana. Imagina aí. Antes, mais de uma semana que eu fiquei por causa, quando eu tava querendo, ia ter ele, né? Dia 9. Aí, fiquei sendo examinada por esses médicos, pelo corte que teve, que abriu. E no dia que eu orei pra Deus, né? Eu disse, Deus, eu não quero ficar nesse hospital. Eu não quero ficar. Minha mãe também cansadíssima já de ficar deitada naquela cadeira que ninguém aguenta, a gente ficar os acompanhantes. E eu não queria que meu esposo fosse me acompanhar, porque minha mãe é minha mãe, né, minha gente? Vocês entendem? A mãe da gente é a mãe da gente. Meu esposo real, ele ia cuidar de mim mais igual a minha mãe, não. E minha mãe tinha que trabalhar. E a gente tava preocupada se eles iam dar ou não pra nós ir pra casa, mesmo com a cirurgia aberta, né? Aí a médica chegou lá, a médica do plantão, e disse assim, ó, mãezinha, a senhora vai ter que ficar se cuidando em casa, porque é muito perigoso você pegar uma infecção aqui, que aqui é um hospital, tem muitas bactérias, a gente vai liberar a senhora. Só que isso, eu já tava 5 dias no hospital. E me liberaram, eu fiquei muito alegre, muito alegre, muito alegre. E antes disso, gente, disso tudo acontecer, quando você vai tomar o primeiro banho da cesárea, você é capaz de desmaiar. E eu fui tomar banho sozinha. Minha filha, eu me desmaiei, minha mãe me pegou, eu sentei e voltei. Mas minha filha é um sofrimento, viu? Pronto, vim pra casa. Meu esposo ficou super feliz que eu vim pra casa, né? Cheguei em casa, fui cuidada por minha mãe e por meu esposo, gente, com aquele corte horrível. É porque eu não posso colocar o corte aqui, porque a foto aqui, porque a foto é muito feia. Feia, e eu acho que o YouTube não ia deixar. E eu fui sendo cuidada, gente. E isso foi um sofrimento. Eu chorava, pedindo a Deus pra que ele fechasse logo, gente. Eu tinha vergonha. Vergonha, porque era horrível. Era horrível a minha cicatriz, minha gente. Eu queria assim, eu ficava dizendo, por que tá acontecendo isso comigo? Por que acontecendo isso comigo, gente? Porque foi um sofrimento que eu não desejo pra ninguém. Por isso que eu falo que tudo passa. Hoje em dia, minha frase é tudo passa. Que tudo vai passar. Porque passa mesmo. E é isso, gente. Minha cirurgia fechou, graças a Deus. Eu passei por tudo isso, mas graças a Deus ela fechou. Deus foi muito bom comigo. Ele me aprovou na fé, né? Ele me mostrou que a gente precisa ter fé. Precisa ter muita fé para ter as coisas e para conseguir.
Meu filho hoje, todo mês que ele faz, eu chamo ele de milagre, porque pra mim ele foi uma prova viva que o milagre é real. E o meu relato de parto e o testemunho, um pequeno testemunho do que nós passou é isso. Espero que vocês gostem. Foi um sacrifício trazer esse vídeo pra aqui, mas eu trouxe pra vocês. Espero que vocês gostem de verdade, gente, de verdade. Eu espero de verdade que vocês gostem. Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.